E é a terceira mensagem nesse bloco, dos versículos de 1 a 12, que nós então estamos estudando essas características, esse poder de Deus em nós. Vamos fazer então a leitura dos versículos, apenas dos versículos 8 e versículo 9. 8 e 9, os versículos 8 e 9. Vamos ler juntos aí? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai nosso, nós bendizemos a Ti, Senhor, por esta noite, e rogamos a Ti, Deus, que neste momento, de maneira mais especial, fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. No nome santo do Teu Filho Jesus, que nós saiamos aqui, Deus, transformados pelo Senhor. E rogamos a Ti, Deus, que nessa noite limpe um pouco mais o nosso coração. E nessa noite, Deus, nos faça um pouco mais pacificadores. Porque nós queremos, ó Deus, ser mais parecidos contigo. Nós queremos ser pessoas que demonstram a luz do Senhor em suas vidas. Pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. E que são como cartas lidas por todos. As pessoas olharem para nós, que elas leiam a Tua palavra em nós. Nos ajude, Senhor, a termos uma compreensão espiritual e profunda da Tua palavra nesta noite. No nome do Teu Filho Jesus, nós Te glorificamos e nós Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, então nós estamos falando que o Sermão do Monte, ele é a lei de Deus de maneira compreendida com mais espiritualidade, com mais profundidade. É muito mais do que atitudes religiosas, é muito mais do que apenas frequentar uma igreja. Por quê? Porque naquela época, os religiosos da época, eles achavam que eles conseguiam cumprir a lei, eles se achavam muito bons. E Cristo, então, ele vem mostrando que a lei era muito mais exigida do que da maneira que eles viviam. A lei exigia muito mais deles, e não apenas aquele jeito religioso de ser, mas exige muito mais do coração do homem. Tanto é que o principal de todos os momentos aqui nessa bem-aventurança está no versículo 3. E o que é que diz aí no versículo 3? Vamos ler juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós explicamos que os humildes de espírito, eles são profundamente convertidos, constrangidos, compungidos, quebrantados. Os humildes de espírito, eles são lá no coração transformados. E que essa é a principal de todas as bem-aventuranças, porque sem essa, as demais não passam de gestos religiosos. Sem essa bem-aventurança, as demais não são nada. Esta é a principal. Este aqui é o principal momento. Este é o principal momento de todo o Sermão do Monte. A humildade de espírito. Um espírito tocado por Deus. Um espírito transformado por Deus. Esse é o momento mais principal. Ou seja, é o principal momento. É o mais importante. É a humildade de espírito. Porque é de pessoas humildes de espírito que o reino de Deus é feito. Essa é a ideia. Deles é o reino dos céus. Então é por causa dessas pessoas, ou é por meio dessas pessoas, ou essas pessoas são os instrumentos vivos do reino dos céus. Então nós já vimos as demais bem-aventuranças. O que é o humilde de espírito? Ele chora pelos seus pecados, ele chora pelos pecados dos outros, ele chora pela miséria do mundo, ele chora por toda forma de dor que pode existir no mundo. E eu estava indo com o João Bacarina certa vez, e a gente estava ouvindo uma música do grupo chamado Céu na Boca, e eles dizem, e tem uma das músicas que diz assim: quem chora, é uma pergunta, quem chora
a dor que encarcera as almas dos ateus. Quantos de nós choramos pelas pessoas que não creem? Então, o que é humilde de espírito, ele também chora, e ele espera a consolação da parte de Deus. Quando nós olhamos determinadas situações e entendemos que é o pecado, que traz aquela consequência, que traz aquele mal, ou é uma faceta do pecado, ou mesmo é uma característica do pecado, nós nos entristecemos e choramos pelo tanto de maldade, pelo tanto de incompreensão, pelo tanto de violência, e nós choramos. A gente prefere muitas vezes ficar zombando do outro, a gente prefere muitas vezes ser insensível à necessidade do outro. Mas na verdade, queridos irmãos, os humildes de espírito eles choram, os humildes de espírito eles são mansos, eles vivem mais tempo na terra, mas também, principalmente, eles herdam uma terra que é melhor do que essa, por graça de Deus, porque eles herdam por serem filhos. Não se pode herdar nada de Deus sem ser filho dele, né? Então nós vemos assim uma redundância em tudo isso. Nós vemos que os que têm humildade de espírito, eles também têm fome e sede de justiça, eles desejam que a justiça de Deus seja feita. Adão fugiu de Deus, Eva fugiu de Deus, se esconderam, estavam se escondendo da justiça de Deus, e Deus com a sua justiça vai atrás deles, vai à procura deles. É Deus quem vai à procura do pecador para demonstrar a sua justiça, para exigir sua justiça, para exigir o perdão dos pecados, para exigir a confissão. E Deus então manda o seu Filho para isso, para que nós então sejamos perdoados ao confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E depois disso nós passamos a andar como Ele quer, com fome e sede de justiça, com fome e sede de agradar a Deus, com fome e sede de obedecê-lo. Isso é ter fome e sede de justiça, é desejar o certo, é desejar que Deus seja atendido em sua vontade. Mas também, esse que é humilde de espírito, ele é misericordioso, porque ele recebeu misericórdia, porque Deus é o Deus de toda misericórdia, e então ele aprende a ser misericordioso, e quanto mais ele pratica misericórdia, mais ele recebe misericórdia. E foi isso que o Senhor ordenou, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente diante do teu Deus. Por fim, queridos, hoje nós vemos então os dois versículos 8 e 9. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Veja bem, ser limpo de coração não é uma atitude externa, não parte de algo que nós possamos fazer para sermos limpos de coração. Ser limpo de coração demonstra o poder e a obra de Deus, porque quem é humilde de espírito, consequentemente é limpo de coração. E aí vem a nossa luta, em lutarmos contra as vontades do nosso coração, em lutarmos contra a corrupção do nosso coração, em lutarmos contra os desejos errôneos do nosso coração, porque ser sujo de coração está em nós. Pensarmos mal do outro, desejarmos aquilo que não é nosso, concebemos pensamentos que são desagradáveis a Deus. É fácil, está em nós fazer isso, está em nós pensar dessa maneira. A nossa luta constante nós precisamos depender de Deus e admitir que o nosso coração precisa ser lavado por Ele. Por que nós dizemos isso? Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí no versículo 10, o Senhor mesmo responde: eu, Senhor,
esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Queridos irmãos, se nós formos recompensados pelos frutos de um coração sujo, a parte que nos cabe é a condenação. Se não é a misericórdia e a graça de Deus, o nosso coração permanece em desgraça, e nós então estamos sujos de coração. O homem não pode mudar a sua própria condição de coração. O homem não pode mudar a sua própria situação de âmago. Seu coração é sujo, é corrupto. Veja o que diz Jeremias capítulo 13, versículo 23. Observe junto comigo. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 13, versículo 23. 23. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Isso demonstra que o homem não tem poder para mudar a sua própria condição. Isso demonstra que o homem ele é depravado e incapaz, naturalmente ou por suas próprias forças, de limpar o seu próprio coração. Então Jeremias 13, 23 vai nos dizer, vamos ler juntos aí. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Olha só, veja a condição do coração humano, e nós não estamos falando de um povo estrangeiro. Deus está falando isso ao seu povo. Deus está falando isso à nação de Judá, a tribo de onde ele escolheu que viria o Messias. Deus está demonstrando que naturalmente as escolhas e naturalmente as tendências são pecaminosas. Veja o que Jesus disse também em Mateus capítulo 15, versículo 18 até o versículo 20, parte A. Mateus capítulo 15, verso 18 até o verso 20, a parte A. Mateus 15, 18 a 20. Vamos ler juntos aí, até a parte A do versículo 20, Mateus 15, 18 a 20, vamos lá? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Olha só o que Jesus está dizendo, ele está demonstrando, ele está sendo muito claro em que o que suja o homem não é o que entra, mas o que sai do seu coração, do seu próprio coração. Então, a bem-aventurança nos diz, aí, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ora, sabendo disso, quem pode ver a Deus? Quem de nós tem condição em si mesmo de se achegar diante do Senhor? Salmo 15, nós lemos no início: quem é que vai continuar no teu santo monte, Senhor? No Salmo 24 também vai dizer a mesma coisa, de uma outra forma. Quem há de estar com Deus em seu tabernáculo? Queridos irmãos, nós estamos diante de uma verdade de que se não for Deus limpando o nosso coração, e você conhece o seu coração, você sabe quais são os seus pensamentos, e eu sei quais são os meus, você conhece as suas fraquezas, e eu conheço as minhas. Olhando para esse cenário, olhando para essa realidade, o que nós podemos fazer? Louvado seja Deus, porque na promessa messiânica
através do profeta Ezequiel, Deus faz a promessa da nova vida, Deus faz a promessa de transformar aquilo que o homem não consegue transformar, Deus faz a promessa de colocar a sua lei onde o homem não consegue colocar, não somente no seu intelecto, como muitos de nós sabemos, mas na nossa alma, no nosso coração. Ezequiel capítulo 37, versículos 27 a 28. Observe aí, Ezequiel, 36, de 27 a 28. Esqueça a política agora. Esqueça a apuração dos votos. Não viaje, não durma. Se você deseja um coração limpo, fique atento a isso. Ezequiel 36, 27 a 28. Ezequiel 36, 27 a 28. Vamos ler juntos? Dar-vos-ei coração novo, e porei em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha, é o poder de Deus que nos faz sermos nova criatura em Cristo Jesus. Somente Ele, só a Deus glória. Esse é um dos pilares da reforma protestante. Somente a Deus a glória. Nós então, irmãos, podemos observar nesse texto de Ezequiel que a ação de mudar, de transformar de Deus, que o poder de Deus está em nos tornar aquilo que nós naturalmente não somos. Pessoas novas, corações limpos, corações transformados, pessoas guiadas pelo Espírito, pessoas que em seu coração, não apenas no seu intelecto, mas em seu coração guardam a instrução do Senhor, ou seja, querem viver e guardar a lei do Senhor e praticar a lei do Senhor. É uma questão vital, é uma questão de um caráter transformado. Não apenas a intelectualidade, não apenas de maneira só racional, mas que tudo na nossa vida é transformado por meio da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos um Deus que está operando em nós. A limpeza do coração não é algo que acontece de uma hora para outra. O coração transformado e a humildade do espírito acontece com a conversão, acontece com a regeneração. Mas o coração limpa é um processo. A partir da conversão, Deus limpa o nosso coração. E dia a dia nós vamos nos despojando do velho homem. Dia a dia nós vamos abandonando a velha natureza. Dia a dia nós vamos abandonando a nossa vontade para colocar no lugar dela a vontade de Deus. Tem uma música do Estênio Massos, calendário. Ele diz que no dia do calendário de Deus, no momento que o calendário de Deus entra em ação na nossa vida, diz a canção que a nossa rainha altiva, a nossa vontade comovida, se prostra diante do seu real Senhor. Agora a nossa vontade não é mais a Nossa Senhora, mas ela se rende diante do seu real Senhor. Ele agora é o Senhor das nossas vidas. E a partir daí Ele vai transformando o nosso coração, Ele vai nos limpando, porque se não for a limpeza de Deus, se não for essa obra interna que o Espírito e a Palavra fazem dentro de nós não conseguiremos ver a Deus. E é a consequência desta bem-aventurança. A consequência da bem-aventurança é: verão a Deus. Se não é Deus agindo em nós, se não é Deus mudando o nosso caráter, se não é Deus nos transformando, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, colocando dentro de nós o seu Espírito, nos fazendo entender e guardando dentro de nós os seus estatutos e mandamentos, e nos ajudando e nos dando poder para que nós possamos observar, e observar não é só ficar olhando.
você vai praticar. Se não é esse poder, nós não conseguimos ser limpos de coração. Há uma ideia interessante de John Maxwell. Ele disse uma certa vez uma frase, dizendo que um crente orou assim: Senhor, dá-me um coração de fogo para o teu serviço, um coração de amor para com o meu próximo e um coração de ferro para comigo mesmo. Dá-me um coração de fogo para o teu serviço, dá-me um coração de amor para com o meu próximo e dá-me um coração de ferro para comigo mesmo. Nós devemos ter um coração ávido para Deus, coração desejoso, um coração que é limpo, deseja agradá-lo, deseja servi-lo, deseja realizar sua obra. Um coração que é limpo se entrega a um Deus que o santifica, mas também um coração que é limpo deseja amar o seu próximo. Não há coração que seja limpo que não ame alguém. Quando nós praticamos, queridos irmãos, ações que nos afastam, que nos separam, está aí a demonstração de que o nosso coração não é limpo. Mas quando em nós há o desejo de nos dedicarmos a Deus, de servirmos ao nosso próximo, de amarmos o nosso próximo, nós vemos então um coração que está em constante transformação. E a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Os limpos de coração, eles atendem a Deus, eles se inclinam para o Senhor. Os limpos de coração, eles são dados ao próximo. Eles não andam com desconfiança, com separação. Eles não andam em contendas. Pelo contrário, eles são moles para com Deus. Seus corações não são de pedra, mas são de carne. É um coração limpo de toda maldade, de toda jactância, de todo orgulho. É um coração voltado para a obediência, porque é limpo de coração. E por consequência, a esperança daquele que entende isso, esse processo, e ama e abraça esse processo da limpeza de coração, ele acaba orando, jejuando, lendo a Bíblia, congregando, servindo. Por quê? Porque ele, quanto mais ele se envolve com Deus, quanto mais ele se envolve com a comunhão, mais o seu coração vai sendo limpo. Mas se ele dá lugar a coisas ruins e ele ocupa um tempo precioso que ele teria com questões banais, com questões que não são edificantes, o seu coração vai dia a dia sendo contaminado com o pecado e com as coisas do mundo. Certa vez uma garotinha estava numa pregação e ao lado dela havia um senhor. E o senhor estava pregando num trabalho de rua evangelístico. E tinha muitas pessoas ali. E ela não sabia quem era aquele senhor que estava do lado dela. E o pregador pregava e ela olhava para aquela pessoa que estava do lado dela e aquele homem estava chorando. E o pregador dizia: peça a Deus a que limpe o seu coração. E aí a garotinha olhava para o homem que estava do lado dela chorando, e ela dizia assim: moço, peça a Deus para que Deus limpe o seu coração. Aí o homem chorando, aí ele disse: não, eu já sou um crente, eu sou até diácono da minha igreja. Ela disse: não importa não, Jesus limpa o seu coração também. O que importa se você está na igreja o tempo todo? O que você faz na igreja? Se o seu coração não é limpo, se você não busca tudo aquilo que vai limpar o seu coração. Paulo ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor
Porque, irmãos, do contrário, nós estaremos cultivando tudo aquilo que é sujo e que não precisa entrar, já é da nossa natureza. Mas quando nós buscamos a Deus, nós fugimos de nós mesmos, nós fugimos da nossa natureza, nós fugimos das nossas fraquezas. Paulo diz: fugir da prostituição. Precisamos fugir da prostituição. Nós não somos fortes o suficiente para nos vencermos. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9 que é Cristo que nos conduz em triunfo. E a ideia ali não é que a gente vai entrando pela cidade festejando com Cristo, não. Mas a ideia das antigas guerras, onde os guerreiros eram arrastados, amarrados, Cristo então nos vence. Ele vence a nossa natureza, Ele vence o nosso pecado e Ele nos arrasta com Ele em triunfo. Devemos recorrer ao Salvador, como na canção que cantamos aqui agora à noite. Nós devemos olhar para Cristo, nós devemos olhar para o Senhor. Dizer: Senhor, me vença todos os dias. Eu preciso ser vencido pelo Senhor. Tem uma história interessante, um quadro de Rowan Hunt, e ele fez aquela figura lá, aquela imagem, fez uma imagem de Jesus batendo a porta. Não sei quando se lembra desse quadro. É a explicação do Apocalipse, de Apocalipse capítulo 13, versículo 20, né? Eis que estou à porta e bato. É interessante que na imagem de Rowan Hunt, a imagem original, a porta do lado de fora não tem nenhuma tranca, não tem nenhuma fechadura, não tem nenhuma maçaneta. E quando o homem abre, a maçaneta está do lado de dentro. E quando Cristo fala sobre isso com a igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele não está falando para o incrédulo, não, que o incrédulo deve abrir o coração para ele. Nós muitas vezes pregamos, né, quando as pessoas que pregam esse texto ou interpretam, como se fosse falando para o incrédulo: olha, abre o seu coração para Jesus. Aquilo ali é uma mensagem para a igreja, é a mensagem à igreja de Laodiceia, e que Jesus queria entrar no dia a dia da igreja, nos negócios da igreja, nas práticas da igreja, e não no coração do incrédulo, mas no coração da igreja. Lembre-se que as cartas são direcionadas às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse. Então não é o incrédulo, como muitas pessoas pregam erroneamente. Jesus quer fazer parte do dia a dia da igreja, nas decisões do coração da igreja. Essa é a ideia. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu tenho um negócio contigo, eu vou cear com você. Essa era a ideia. Os negócios eram fechados com jantares. E essa é a imagem que Jesus quer que a igreja entenda. A figura de linguagem, o jantar, o acordo, a comunhão. Queridos irmãos, nós estamos excluindo Deus das nossas decisões. Nós estamos excluindo Deus dos nossos negócios, dos nossos relacionamentos. E nós não podemos de maneira nenhuma fazer isso. Ele quer estar com a sua igreja, Ele quer estar com o seu povo, nas decisões do povo. E é bem interessante essa figura do quadro de Rowan Hunt, que o homem puxa na maçaneta pelo lado de dentro. Ele destranca a porta pelo lado de dentro. Não é Cristo quem faz isso. Lógico que o texto não está falando de conversão, mas está falando de relacionamento. Esse é o significado de Apocalipse 13, 20. Relacionamento. O Senhor em nossos relacionamentos, nos purificando, nos conduzindo, nos dirigindo. Quais são as suas decisões que você tem decidido a parte do Senhor? Mas o Senhor é soberano, é verdade. Deus sabe todas as coisas, é verdade. Mas o que você tem decidido?
Será que nas suas decisões, nos seus negócios, você tem excluído o Senhor? Não podemos, irmãos. Os de coração limpo tem o Senhor conduzindo suas vidas e seus negócios. Nós não podemos de maneira nenhuma perder isso de vista. Provérbios, o livro da sabedoria, capítulo 23, versículo 26. De maneira muito sábia, Salomão conversando com o seu filho, é o que alguns comentaristas dizem, mas também é uma figura de Deus exaltando o seu povo e os seus filhos. Provérbios 23, 26, ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem nos meus caminhos. Olha só, Deus ouviu o nosso coração, Deus já nos converteu, mas há uma coisa que é muito bonita, é quando nós voluntariamente, lembre-se de Adão pecou, Deus sabia que ele tinha pecado, mas Deus queria que Adão confessasse. Adão, o que você fez? Onde é que você está? Deus não era ingênuo, Deus não tinha perdido a sua onisciência, Deus não tinha perdido o poder de esquadrinhar o coração de Adão, mas Deus queria ouvir Adão dizer. E Adão se esconde, e Adão não confessa o seu pecado. Deus quer que voluntariamente digamos: Senhor, está aqui o meu coração, está aqui, Deus, o meu coração, limpe-o, me ajude a mantê-lo limpo, me ajude, Senhor, me ajude a andar nos teus caminhos. E um outro texto que nos é muito lembrado é o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, texto muito conhecido, quando diz: buscar-me-eis, que me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar de todo o coração, irmãos, não é orar 20 horas seguidas. É bom que se ore 20 horas seguidas, mas buscar de todo o coração é desejar que todo o nosso coração seja convertido ao Senhor. Todas as áreas da nossa vida. Dizer: olha, tem uma coisa no meu coração que ainda não é convertido ao Senhor. Seja nas questões morais, sexuais, seja em falar a verdade, seja em perdoar, em alguém que tem um rancor, que tem alguma mágoa, que diz que não consegue perdoar nunca determinada situação. Aí nós dizemos: Senhor, limpe essa área do meu coração, eu quero te buscar também nessa área, eu quero te buscar nisso que está faltando. Peça a Deus para que limpe o seu coração desta maneira. Rogue ao Senhor e diga: Senhor, eu não consigo te buscar todo o coração por causa disso e disso. E será que nós temos buscado a Deus de todo o nosso coração? O que é que na sua área tem impedido você de buscar a Deus de todo o seu coração? Você pode rogar ao Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me limpe completamente. Eu preciso que o Senhor me limpe de maneira total. Hebreus capítulo 10, versículo 22, a palavra de Deus nos diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A ideia que ele está dizendo aqui é a ideia de uma confissão de coração, além de um gesto externo. É verdade que nós devemos publicar nossa fé, é verdade que nós devemos ser batizados e confessar a Cristo, tudo isso é verdade. Mas nós precisamos nos aproximar, não de maneira externa, mas com o nosso coração sincero, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. O nosso coração tem que ser purificado da nossa má consciência. Quem são os limpos de coração? São aqueles em que Deus está fazendo uma obra em seus corações. São aqueles em quem Deus começou uma grande obra. Os limpos de coração
são aqueles que se preocupam em manter seus corações limpos. Os limpos de coração, eles procuram e eles esperam e eles desejam uma pureza completa. Eles desejam a santificação final. Eles desejam a santificação final. Eles são mais infelizes, porque eles sabem que a sua pureza será finalmente revelada. E eles têm a expectativa de verem a Deus. Nós devemos ter essa expectativa, irmãos, de querermos ver o Senhor, de querermos estar com Ele. Versículo 9, vamos ler juntos o versículo 9? Juntos aí, vamos lá? Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, quem promove a paz é chamado filho de Deus. Quem promove a paz é chamado filho de Deus. Primeiro, porque Deus é um Deus de paz. A Bíblia chama de o Deus de toda a paz. E Deus, que é o Deus de toda a paz, não quer dizer que Ele vai absolver os que são culpados, porque também Ele é o Deus de toda a justiça. Mas é porque Ele é o Deus que promove a paz. É o Deus que fala de paz. É o Deus que luta pela paz. Deus luta pela paz. Ele lutou pela paz na cruz. Deus lutou pela paz na cruz do Calvário. Olha só. Para que existisse paz, existiu morte. Para que existisse paz, existiu condenação. Para que existisse paz, exigiu a morte do Filho de Deus. Então Deus é o Deus de paz. Ele é o Deus de toda paz. Ele é o Deus que promove a paz. Sabe por quê? Porque a natureza do homem é uma natureza de ira. A natureza do homem é uma natureza de ira. Efésios capítulo 2, versículo 3, parte B diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos na condição de filhos da ira. A nossa condição era a condição de distantes de Deus. A Bíblia nos exorta também a abandonarmos a ira. Nos diz que nós devemos largar a ira e não buscar a vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma buscar a ira. Então Deus, Ele é um Deus de toda paz. Ele promove a paz entre nós e Ele trabalha para que a paz seja completa entre nós e Ele nos tira da condição de trevas, da condição de inimigos dele e nos faz filhos. Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 10. Nós éramos seus inimigos e Ele nos ama. E Paulo começa dizendo que a partir do momento que os nossos pecados são perdoados, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, Deus, Ele paga o preço por nós na cruz. Ele exige um preço e Ele mesmo paga o preço. E Ele nos dá a sua paz. O preço da paz é o preço da morte. A paz com Deus só é possível por causa da morte do seu Filho. Queridos irmãos, e promover paz entre nós exige morte.
exige a morte da nossa vontade, exige a morte do nosso orgulho, exige a morte do nosso direito de estarmos certos. E Cristo, Ele fez a paz entre nós e Deus. Veja o que Ele diz, Colossenses capítulo 1, versículos 20 a 22. Começa lá no 13, começa lá no versículo 13, mas versículos 20 a 22 diz assim: havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vós outros sim, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Olha, para que houvesse paz entre nós e Deus, houve derramamento de sangue, houve perda. Esse é o maior de todos os exemplos, irmãos, para nós praticarmos a paz entre nós, para nós promovermos a paz entre nós. Esse é o maior de todos os modelos. O pai que tem a iniciativa de promover paz entre ele e a sua criatura, envia o seu filho, e pelo sangue da sua cruz ele promove a paz, e ele nos une a ele de novo. Comunhão é uma ponte que transpõe abismos. Paulo também vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18: e ele vos reconciliou consigo mesmo, estando vós mortos em vossos pecados. Ele nos reconciliou. A atitude de Deus é uma atitude de reconciliação. E nós não seríamos filhos de Deus nesse aspecto, demonstrando isso, vivendo em inimizade, vivendo em contendas. E a Bíblia vai condenar várias vezes e vai exortar que não pode haver contendas na igreja de Cristo. Jesus, nas suas palavras de despedida, diz: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Olha, no momento mais adverso, Jesus diz assim: eu estou deixando paz para vocês, não se preocupem. João 16, versículo 33, ele diz: estas coisas eu te tenho dito para que tenhas paz em mim. A situação de Cristo era pré-morte, e a gente, com qualquer coisa, a gente se desespera e a gente perde a paz. Jesus poderia muito bem chamar miríades de anjos para defendê-lo, mas por causa da paz, ele foi para a cruz. E nós não sabemos manter a paz entre nós. São chamados de pacificadores aqueles que sabem promover a paz. Os pacificadores, eles entendem que precisam ter paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Conhece o texto de cor? Romanos 12, 18. Romanos 12, 18.
Conhece? De cor não? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Com quem? Todos com os alguns? homens. Com aquelas pessoas que eu mais gosto de andar junto? Não, com todos os homens. Se depender de você, tenha paz com todos os homens. Os pacificadores, eles buscam oportunidade para promoverem a paz entre as partes. Eles são construtores de ponte, em vez de construtores de muros. Eles promovem a paz entre partes, unindo parentes e amigos, unindo incrédulos, unindo crentes. Será que você tem sido um pacificador, uma pacificadora? Será que você é daqueles ou daquelas que apagam o fogo? Ou você é daqueles ou daquelas que põe mais lenha na fogueira? Será que você é alguém que em sua casa não busque paz entre os seus entes queridos? Será que você é alguém do trabalho busca a paz com as pessoas, embora não deva concordar com seus erros, mas sempre dizer a verdade em amor, como a Escritura nos ordena, com sabedoria, com mansidão? Será que há alguém na sua vizinhança com quem você não tenha paz? Aquele vizinho que no som alto. Será que há alguém na sua igreja com quem você não tem paz? A paz é uma ordenança. A paz é fruto do Espírito. A paz é qualidade de quem é filho de Deus. Se você vê pessoa que não promove paz, desconfie se aquela pessoa é filho de Deus ou se é filho de Deus. Gente que coloca pessoas umas contra as outras é complicado. Veja que o versículo vai dizer que é uma característica, é uma condição de filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador será chamado filho de Deus, porque ele se parece com o Pai, se parece com o Filho. Ele promove o bem-estar. Ele conhece paz, ele transmite paz, ele ensina paz, ele prega paz, ele demonstra paz. Se há alguém que você precise ter paz com essa pessoa, não se demore. Ore a Deus, peça a Deus uma oportunidade, mas pelo menos de seu coração entenda que você precisa se reconciliar com alguém. Se há alguma coisa que não ficou bem resolvida, se há algum problema no passado, alguma rixa, se há algum sentimento ruim, ore a Deus, mas procure a pessoa, alguém. Ou então, se você sabe que há duas pessoas que não estão vivendo em paz, seja um pacificador entre elas, seja uma ponte entre as pessoas. Queridos irmãos, aqueles que são livres de espírito entendem o valor, o custo, a necessidade da paz, então promovem a paz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, por essa palavra, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos fortalecendo, continue, Deus, nos ensinando, Deus, a Tua palavra, de maneira, Deus, que nós possamos absorvê-la e praticá-la,
não somente receber no nosso intelecto, sobretudo, Senhor, que isso chegue ao nosso coração e também chegue às nossas ações. Pai, nos ajude a sermos limpos de coração todos os dias. Senhor, nos ajude a sermos pacificadores. Nos ajude, Deus, muitas vezes a perdermos para ganharmos. E mesmo nós estando certos, nos dê a sabedoria necessária para que, estando certos, não nos tornemos errados. Nos mostre, Deus, a luz do teu rosto e estenda sobre nós a tua paz. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém?